Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, como transformar a mensagem em um conteúdo, né? Ou a mensagem que Deus nos dá em um conteúdo, né? Sejam bem-vindos de verdade. A terceira aula é muito bom, é muito bom. Quem está conosco desde a primeira aula, diga aqui nos comentários, né? Para que eu possa lhe conhecer. É o curso Destravando a Voz Ministerial, né? Se você com certeza chegou até essa terceira aula, é porque você tem sentido a necessidade de não estar mais calado nas redes sociais, né? É claro que a gente entende que as redes sociais têm todo o dilema dela, já foi falado na primeira aula, já foi falado na segunda aula sobre vencer alguns dilemas nossos, né, para estar lá. Mas se você está aqui na terceira aula é porque realmente você está levando a sério e eu fico muito feliz com isso, tá? Eu quero começar com uma frase que vai talvez confrontar você, mas não ache que eu vou fazer por mal não, tá? Com carinho. Com carinho, fazer igual outro, bate e assopra, né? Mas não faz sentido nenhum, você, pastor, líder, que se diz ser testemunha do Senhor, servo do Senhor, no mundo físico, normal, presencial, e está calado no digital. Sabe? Para mim não faz sentido nenhum. É melhor que você não tenha. Eu criei um perfil só para ficar olhando a vida dos outros. E virou fofoqueiro agora, foi? E virou fofoqueiro agora, porque isso se importar com a vida dos outros. Não, se você criou é porque você pode, de alguma forma, interagir nessa comunidade. E a forma de interagir na comunidade, quando eu digo comunidade, é a rede social. É interagir para abençoar pessoas. Hoje a nossa conversa é sobre isso. Como transformar aquilo que Deus fala comigo, com você, em um conteúdo que alcance vidas nas redes sociais. E não só ficar lá olhando a vida dos outros. Pesado, né? Mas é sobre isso. Não é sobre virar o influenciador da noite pro dia. É sobre obedecer o chamado do Senhor e ser a mesma pessoa fora das redes sociais, tão quanto dentro das redes sociais. É claro que eu não quero menosprezar e nem desmerecer chamado, tá? Não é sobre isso. Tem pessoas que têm chamados específicos para estar nas redes sociais e tem pessoas que não. Mas até as pessoas que não têm esse chamado específico, eu acredito que ela pode contribuir. E não usar as redes sociais apenas como ferramenta para entretenimento, por exemplo. Pode ser entretenimento? Claro que pode. É um dos papéis da rede social. Mas ela pode ser mais. E tudo que você compartilha nas redes sociais, deve haver uma pergunta para si mesmo. Será que isso edifica a vida de alguém? Né? Se não edifica, não tem por que compartilhar. E se compartilha alguma coisa, que seja alguma coisa que edifique. Esse é o ponto. Tá bom? Vamos dividir em partes e a gente começa pela primeira parte, que é, talvez, onde é que vai nascer então, você se pergunta, a mensagem a ser compartilhada? Talvez você se pergunte assim, tá, beleza, entendi. Vai nascer aonde o meu conteúdo para as redes sociais? Antes de falar em produzir conteúdo, a gente precisa entender uma coisa. Escuta o que eu vou lhe dizer, viu? O nosso maior conteúdo é a nossa própria vida com Deus. Tudo que você vai compartilhar deve nascer da sua vida com Deus, a sua vida de oração, da sua vida de devocional, leitura da palavra, a experiência que você tem com o Senhor. Você acha que existe conteúdo melhor do que esse para testemunhar a respeito do Senhor? Nosso maior chamado enquanto cristãos é esse, ir por todo mundo, pregar, mas não só no púlpito e com o microfone, mas testemunhando, somos testemunhas. Eu te pergunto, você tem percebido que Deus tem falado com você ultimamente? Você tem lembrado que Deus tem falado ultimamente? Talvez se a resposta for não, eu quero dizer o seguinte, né? Porque muitos dizem isso, né? Deus fala comigo, mas eu esqueço depois, então não vou conseguir produzir conteúdo nenhum, né? Pois é, escute, uma das primeiras práticas que eu quero lhe ensinar nessa aula é comece a anotar, então. Comece a anotar, porque se você vive algumas coisas, não são em vão, não é em vão. O que você passa não é em vão. Né? Anote o versículo, a frase, reflexão, né, do que você tem recebido do Senhor. Às vezes, uma simples frase no seu devocional pode virar um conteúdo excelente para abençoar a vida de outra pessoa nas redes sociais. Já parou para pensar nisso? Meus amigos. O que você tem com Deus pode ser útil demais para abençoar outras pessoas. A segunda parte é como transformar, aí sim, de fato, isso em um conteúdo. Escute,
Agora que você entende que o conteúdo nasce de uma vida com Deus, vamos ver algumas formas de transformar isso numa mensagem compreensível nas redes sociais. A primeira dica é: simplifique a linguagem. A internet pede muita clareza, precisa ser tudo muito objetivo. Jesus, por exemplo, falava por parábolas, com exemplos do cotidiano e por aí vai. Claro que há um peso teológico nisso. Jesus falava em parábola para que seus discípulos entendessem, ao invés da grande multidão, né? Isso é um fato, senão os haters vão vir com tudo para cima de mim, né? Mas a mensagem não precisa ser complexa, tá bom? Ela precisa ser profunda e ter boas verdades, ter boas lições. Quer ver uma dica? Imagine que você está explicando para um novo convertido ou para uma pessoa do seu bairro. Como você diria para essa pessoa aquilo que Deus comunicou para você? É sobre isso que eu estou dizendo. É assim que nós simplificamos. Evite palavras difíceis ou termos muito técnicos, tá? Fale como quem quer ser entendido, como quem deseja ser entendido. Não como quem quer impressionar. Claro que antes dos haters, claro que existem campos que é necessário um linguajar diferente, campos acadêmicos, debates teológicos, mas eu estou falando aqui de pastores, líderes comuns que não estão usando ainda as redes sociais como ferramenta, como extensão daquilo que Deus tem produzido na vida deles. Então não tem para que ser pesado. Não tem para quê. Então simplifique aquilo que Deus falou ao ponto, ou melhor, adapte o conteúdo ao formato de que quem lhe segue consiga entender. A segunda coisa é: escolha o melhor formato. Não vá viajar na maionese, né? Escolha um formato que seja apto, legal. Pense aqui, ó. Agora pensa assim, ó. Como você quer comunicar essa mensagem? Essa é a pergunta que vai fazer você entender qual formato você quer. É uma frase de impacto? É um versículo comentado? É um vídeo de 1 minuto com um desabafo sincero? Sei lá. É uma pergunta que leve a uma reflexão? É um material como esse que eu estou fazendo, que está ensinando, que eu já compartilhei na aula passada. É uma dor que eu tenho, né? Quando eu falo dor, é um problema que eu tenho, que eu estou buscando resolver, que é me comunicar dentro desse nicho. Olha, um mesmo insight, né? Insight, aquela ideia, né? Pode virar várias formas de conteúdo. Exemplo, tem gente que ora pedindo direção, mas não quer sair do lugar. Isso pode ser um Twitter, pode ser uma story, pode ser uma enquete, pode ser uma imagem. Então, existem inúmeras coisas que podem se transformar num excelente conteúdo, desde que você tenha isso em seu coração, né? Tem em seu coração. Um devocional com aplicação é um conteúdo, mas tudo que você faz nas redes sociais, se for de maneira intencional, na ideia de propagar o reino, um bom testemunho já vale, um bom exemplo já vale, entendeu? Então observe essas coisas simples, elas podem ser muito úteis. Terceira coisa é o seguinte: conte com autenticidade. O que conecta as pessoas uma com a outra é o fato da verdade. Tá? As pessoas, elas conseguem perceber quando você fala daquilo que não está vivendo. Tá? Você não precisa ter todas as respostas do mundo. Você precisa apenas falar com um coração sincero, verdadeiro, cheio da palavra e, sobretudo, cheio do Espírito de Deus. Sabe? É Ele que nos capacita para fazer tal coisa. Não tente copiar, por exemplo, o estilo do outro. Fulano está fazendo assim, eu vou fazer também. Há um segredo nisso, é possível, mas não tão somente copiar o 100%. Você pode pegar o que ele está fazendo de certo, mas imprimir a sua personalidade. Descubra o seu próprio tom, a sua própria forma de falar, o seu ritmo, o seu jeito. Ninguém é como você, lembra que falamos sobre isso, você é único. Né? Se fosse, eu anotei no esboço aqui, lembrar da música, né? Tá aqui, ó, lembrar da música. Vou lembrar da música, sabe qual é a música? Você tem valor, o Espírito Santo se move. É sobre isso mesmo, o violãozinho ali, só esperando. Eu não sei tocar direito, então nem cantar muito menos, né? Então não vou cantar. Mas quero que valorize de fato o que você tem. Você é um ser, você é alguém. O quê? Tão importante para Deus. A canção vai falar: chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes: ai, eu não sou ninguém. Meu irmão, eu venho falar do valor que você tem.
E Deus quer que você compartilhe esse valor com outra pessoa. E sabe qual é o maior valor que você tem? Que o Espírito Santo habita em mim e em você. Que coisa preciosa, né? Tá quase virando uma pregação, né? Bênção de Deus, bênção de Deus. Com essa eu posso ouvir um glória a Deus aqui no chat aí? Amém? Glória a Deus. Aqui nos comentários, não tá ao vivo, esse é gravado, né? É porque eu já fiz isso ao vivo lá no TikTok, né? Mas aqui tá gravado sendo gravado pro YouTube. Beleza? Amém? Falou com você até aqui? Deus tem mexido com você até aqui? Comente sua experiência, como tem sido até aqui. Eu quero demais esse feedback. Isso é importante para a continuidade do trabalho. Vamos para a terceira parte? Lembra que dividimos em parte? Terceira parte. Dicas práticas para você começar. Vamos lá. Aqui vai um desafio simples. Bem simples. Claro, eu vou estender para depois, mas... vamos deixar para fazer, ao término da quinta aula, o desafio de 7 dias, tá? De postar diariamente, aquele negócio todo. Mas você já pode começar hoje. Comece postando algumas coisas só para sentir. Comece compartilhando aquilo que Deus falou com você, de maneira simples, através de um texto no Stories, por exemplo, que não dá trabalho. Sabe? Você vai perceber que quanto mais você pratica, mais natural vai ficando. Então, começa de pouquinho, né? Compartilha, pega o celular, faz um selfie assim, diz, olha pessoal, Deus falou comigo hoje assim, assim, assado. Que bênção, né? Se você errar, tudo bem. Se ficou esquisito, tá beleza. Faz parte do processo. O que não faz parte do processo é, uma vez que decide começar, parar. E talvez essa seja a maior lição para mim, sabe? Uma vez que é começado o processo, nós temos que ir até o fim, porque o nosso Deus não é Deus de parar na metade. Ele diz, o Senhor diz que a boa obra que ele começa, ele termina. Então, se você tem ouvido Deus falar com você, você tem ouvido Deus falar com você? Tem ou não tem? Se tem, pare agora. Pare agora. Raciocine. Se Deus tem falado com você e lhe desafiado, separe pelo menos 15 minutos hoje para meditar na palavra, de maneira talvez intencional. Deus, o que o Senhor quer fazer comigo através desse incômodo, de se é ou não é para eu usar as redes sociais para falar do teu amor. Aí nessa situação, se Deus falar com você, anote a frase. E aí escreva essa frase num stories e deixa a coisa acontecer. Se quiser, talvez publique mesmo, né? Salve ele para você lembrar desse marco no dia que você decidiu dar o start. Eu só quero dizer uma coisa. Você precisa começar. Se Deus tem lhe chamado, você precisa começar. Tema apenas uma coisa. Ficar calado quando Deus pedir que você fale. O que você sente mais dificuldade de fazer, ore ao Senhor. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Eu tenho plena convicção disso. Amém? Amém? Vamos conversar sobre isso no chat. Eu conto com sua participação nos comentários. Vou dar só um pequeno spoiler do que vai ter na quarta aula para lhe estimular a estar conosco, tá? Na próxima aula a gente vai dar um passo bem mais prático, né? Vamos tentar vencer a vergonha de como gravar um vídeo, por exemplo, né? Vamos estudar sobre o que precisamos fazer para vencer de fato essa vergonha. Vamos falar sobre postura, ambiente, naturalidade. Talvez vamos falar um pouquinho sobre como preparar nossa própria mente, né? O nosso coração para se expor sem o medo, né? Mas sim com um propósito, enfim. Tudo isso para a próxima aula. Eu espero você em nome de Jesus, tá bom? Considere se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar com outra pessoa no nome santo de Jesus. Um abraço!